Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é: o trabalhador de aplicativo não é um pequeno burguês. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, nesse último final de semana, na rede da saúde mental, Twitter, começou a circular um corte de Gustavo Gaio Fato, que eu acho que inclusive a circulação começou com alguém de direita do MBL. Gustavo falando que o trabalhador de aplicativo era um pequeno burguês porque ele era proprietário dos meios de trabalho. E aí começou o que é o Twitter, né, gente? É fantástico. Porque assim, eu acho que o Gustavo está errado na fala e eu vou argumentar isso aqui, mas assim, porra, posta literatura, recomenda livros, faz um fio, faz um vídeo, discorda teoricamente do cara. Não, é ataque, burro, xingando o cara, e não sei o que. E aí começaram a falar: o trabalhador aplicativo é um pequeno burguês, e você que é youtuber, não sei o que. Enfim, é o Twitter, né, gente? É uma bolinha de classe média gostosa, a rede da saúde mental, onde todo mundo tem mania de chamar o outro de burro, de imbecil, de idiota, e por aí vai. E claro, quando encontra ao vivo, né, mil amores, né? Como diria aquela música do L7, vem de simpatia quando me vê na rua, fala mal de mim quando tá na net. Mas aí, gente, vamos fazer um debate teórico. Antes de entrar na questão do Uber, é preciso prestar atenção em três coisas fundamentais. Aliás, na questão do Uber não, na questão dos trabalhadores de aplicativo, né? Precisa prestar atenção em três coisas fundamentais. Há três tendências que são históricas no capitalismo e é importante a gente debater elas. A primeira tendência é que a burguesia, ela defende o Estado de Direito a nível de defesa sacrossanta da propriedade privada, né? E, inclusive, o Código Civil, direito da herança, legalidade dos contratos, sigilo bancário, a possibilidade de fazer transações comerciais e financeiras múltiplas e tal. Mas a burguesia, historicamente, é refratária à regulação jurídica das relações de trabalho. Preste bem atenção, preste bem atenção. A burguesia, historicamente, em todo o mundo, luta contra regulação da jornada de trabalho, de férias, salário mínimo, licença maternidade, licença paternidade, condições de trabalho, regulação jurídica do Instituto da Demissão e por aí vai. Vocês pegarem os livros de Marx e de Engels, pegarem, por exemplo, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, do Engels, ou pegarem o livro 1 do Capital, do Marx, vocês vão ver que a burguesia travou uma luta de vida ou morte contra a regulação da jornada de trabalho na Europa, na Inglaterra, na Bélgica, na França. Tipo assim, a regulação da jornada de trabalho para 8 ou 10 horas diárias, a depender do país, gente, isso teve greve geral, sangue na rua, protesto, passeata. Em vários países a gente está falando de lutas que demoraram décadas, né, para serem conquistadas. Historicamente, a burguesia, ela grita com expressão de horror contra qualquer regulamentação jurídica do direito de decidir as balizas de como vão ser controlados os processos de trabalho no âmbito da fábrica e da empresa. Claro que, quando as condições de regulação jurídica estão postas e são inevitáveis, a burguesia evidentemente luta para impor as formas de regulação jurídica que são do seu interesse, né? E, em alguns momentos históricos, certas formas de regulação dos processos de trabalho são funcionais à burguesia, então ela consegue caminhar tranquilo com isso. Depois, você tem mudanças no padrão de reprodução do capitalismo e é necessário mudanças. Mas vejam, a gente pode citar vários e vários exemplos de como a burguesia tenta fugir dos processos de regulamentação do trabalho no âmbito da fábrica e da empresa. Tem desde a luta ampla e aberta contra formas de regulação até mudar, né, o local territorial da fábrica e da empresa para países com menos regulação. Tem desde suborno de autoridades que julgam violação de relações de trabalho ou autoridades de fiscalização. Existem mil formas da burguesia não querer regulação jurídica dos processos de trabalho e ter a liberdade de decidir como quiser, explorar os trabalhadores como quiser, de acordo com seus interesses específicos de cada capital. Isso é uma tendência histórica do capitalismo. Então, é assim, chegou um momento que para boa parte dos capitais que estavam ali na Europa
ocidental, o padrão de regulação dos processos de trabalho era muito rígido, eles precisavam de mais flexibilidade. E o que é que se faz? Muda as fábricas para o Sudeste Asiático, tá ligado? Não, mas nos Estados Unidos também tem muitas empresas que estão incomodadas com a força dos sindicatos, com o padrão de regulação trabalhista. O que é que se faz? Cria as maquiladoras aí no México. Então, assim, é histórico do capitalismo a ideia de que a classe trabalhadora ela precisa estar sempre subordinada a um regime flexível de regulação do mercado de trabalho. E se tiver regulação jurídica, claro, a burguesia ela vai lutar para a regulação mais favorável possível ao capital. Mas essa é a tendência histórica do capitalismo. Isso por um lado. O segundo lado, uma tendência histórica também da burguesia é não querer arcar com os custos de reprodução da classe trabalhadora. Isso se expressa na disputa pelo retorno da riqueza socialmente produzida, na disputa direta pelo salário, né? O quanto o trabalhador, a trabalhadora vai conseguir de retorno pela riqueza que ele é responsável por produzir, assim como nas diversas formas que a burguesia tem de reduzir custos. Então, piorar condições de trabalho, aumentar o investimento em máquinas e equipamentos para que a longo prazo, né, vão significar um custo menor do que manter força de trabalho, então substituir força de trabalho por máquinas e equipamentos. Quando o protesto da classe trabalhadora está muito forte, incumbir o Estado de garantir esses processos de manutenção de aspectos fundamentais da sobrevivência da classe trabalhadora e da própria infraestrutura necessária para o funcionamento do negócio, há uma pressão permanente da burguesia para reduzir custos. Reduzir custos, reduzir custos, reduzir custos, reduzir custos. E isso também se expressa em querer burlar legislações ambientais, querer burlar legislações trabalhistas, ir para países que têm menos regulação e procurar países que têm menos impostos e todo tipo de estratagema que você imaginar. Então, a tendência também histórica do capitalismo, bicho, reduzir custos. E aí, veja, são duas tendências conjugadas. O capitalista, ele sempre quer o máximo de liberdade jurídica e política para explorar a classe trabalhadora e ele sempre quer reduzir custos, né? Uma terceira tendência que é histórica no capitalismo, que é tentar capturar a subjetividade da classe trabalhadora. E isso vai se complexificando cada vez mais, né? Então, por exemplo, no começo do capitalismo industrial, basicamente se pensava o controle da classe trabalhadora como tiro, porrada e bomba e propaganda religiosa, né? Uma reconciliação, inclusive, ali da burguesia com a Igreja Católica, nos países católicos, para os padres e, no caso, os países protestantes, os pastores, os reverendos, ajudarem a controlar a classe trabalhadora, né? Não deixa de ser significativo que na virada do século XIX para o século XX, a Igreja Católica vai desenvolver uma doutrina social e surge, inclusive, vários movimentos trabalhistas católicos para disputar a influência na classe trabalhadora com os partidos operários, marxistas, socialistas e anarquistas. Esse processo de complexificação da captura da subjetividade da classe trabalhadora passa desde o âmbito da fábrica até fora da fábrica, né? Então, a partir do desenvolvimento do capitalismo monopolista, então no século XX adentro, você tem mecanismos da classe trabalhadora ter participação nos lucros, você tem circuitos de qualidade em que grupos de trabalhadores competem para ver quem tem maior nível de produtividade e tem um potencial retorno, bonificação de salário. Você tem as possibilidades de usar mecanismos que inicialmente eram mecanismos de luta da classe trabalhadora, como o sindicato e CIPAs, conselhos de fábrica, como formas de fazer com que a classe trabalhadora identifique aquela fábrica como sua, então defender a sua fábrica, o seu emprego, a sua economia nacional contra a concorrência de outros capitais e de outros países. Você tem um papel da mídia burguesa, que com o surgimento do cinema, depois da televisão, e vai cada vez mais complexificando a ideia de que você é trabalhador, mas você não tem antagonismo com a burguesia, com os patrões, há uma unidade de interesses, você depende do patrão para ter emprego, mudanças, por exemplo, no padrão de relação moradia-trabalho. Então, acho que um exemplo que eu acho fantástico, que é, por muito tempo, várias indústrias investiram na ideia de vilas operárias, porque com as vilas operárias, você reduzia custos de maneira imediata, né? Você garantia um maior disciplinamento da classe trabalhadora. Só que depois se percebeu que a ideia da vila operária facilitava a identificação da classe trabalhadora enquanto classe, da categoria enquanto categoria. Então isso fortalecia a união da classe trabalhadora. Aí a galera olhou assim e falou assim: ei, menino, acaba com essa ideia de vila operária. Esse negócio de vila operária é um problema, porque isso facilita muito o processo de organização política da classe trabalhadora. Então o que é que a gente faz? Bota a fábrica, por exemplo, no Brasil, bota a fábrica no inferno, longe, na beira de uma BR, numa cidade afastada. A empresa ainda tem o
do ônibus que vai pegar cada trabalhador e tem os pontos, ou pega na porta de casa e tal, mas é isso, assim, sai da fábrica e cada um vai para sua casa longe um do outro, inclusive é parte da política de recursos humanos da maioria das indústrias, dá prioridade a contratar trabalhadores e trabalhadoras de bairros diferentes, evitar uma concentração muito grande de trabalhadores e trabalhadoras no mesmo bairro, que isso facilitaria, por exemplo, trabalho político e organização da classe trabalhadora a partir do local de moradia, né? Então a burguesia ela é muito esperta nas formas de capturar a classe trabalhadora, de fazer com que a classe trabalhadora não se sinta explorada, não se sinta uma produtora da riqueza expropriada. Por que isso é importante? Porque quando se fala do Uber, se apresenta essas tendências que são tendências históricas do capitalismo, que inclusive várias delas recuaram a partir da luta da própria classe trabalhadora como se fosse novidades, como se fosse a grande transformação. Veja, existem novidades, mas formas novas de operar tendências históricas do capitalismo. Ao mesmo tempo, frente a esse processo, e que eu acho que foi o erro do Gustavo, se tentou pegar noções de debate da obra de Marx e Engels do século XIX e encaixar na realidade atual, que é, por exemplo, no período de Marx e Engels, ainda não tinha sido destruído os artesãos pequeno-burgueses, né? Que era, por exemplo, do modelo vinha do feudalismo francês. Então você tinha ainda o papel do artesão, que era aquela figura que produzia mercadorias em pequena escala, que era dono dos seus meios de trabalho e que a produção de certas mercadorias dependia de uma rede de milhares de artesãos. Então ele não só era dono do meio de trabalho, como os processos produtivos não estavam padronizados em escala industrial, e existia um elemento de saber técnico que era repassado dentro de uma instituição sólida ali, né, secular. Então você vira ajudante de um artesão que vai lhe repassar a forma específica de produzir aquele lustre, né? Então o lustre produzido pelo artesão, vamos imaginar o nome aqui, Chiboquinha, é o único. Ele produz 500 lustres por ano, com a técnica específica, com as características específicas, com uma dinâmica de trabalho específica, com os meios de trabalho que ele tem na sua oficina. Veja, essa imagem do pequeno burguês enquanto artesão, que a gente acha ali nos textos de Marx e Engels, por exemplo, ou do camponês, do pequeno proprietário de terras como um pequeno burguês, não está errada não, faz sentido. Agora veja, gente, o que é a relação do Uber? Né? O que é a relação do Uber? A gente vai fazer um debate aqui citando um texto da professora Virginia Fontes. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor, o título do texto, uma abertura, que eu acho que sintetiza bem o que é essa relação de trabalho, né? Eu vou ler aqui uns trechos para vocês que vai ficar aparecendo na tela. A partir da página 56, diz a professora Virginia Fontes: no caso do Uber, por exemplo, desde 2010, a empresa capta financiamentos milionários, chegando na atualidade a acordos com a Arábia Saudita, que injetou 3,5 bilhões de dólares na empresa, e com a China, que resultou na fusão com a chinesa Didi, um negócio estimado de 35 bilhões de dólares. Alguns acreditam, ingênua ou perversamente, que qualquer garoto numa garagem poderia fazer isso, desde que fosse inteligente e esperto o suficiente para idealizar um novo esquema. Fazer isso é montar uma empresa tipo Uber, né, gente? É certo, há milhares de garotos em garagens tentando chegar a algo assim, gratuitamente. Isso significa milhares de garotos trabalhando arduamente, sem remuneração, em extrema concorrência para vender seu projeto de assegurar sua própria subsistência e, se possível, enriquecer. Segue algumas características da empresa Uber, relembrando que ela aqui figura apenas como exemplo. O Uber não é proprietária direta das ferramentas e dos meios de produção, o automóvel, o celular, mas controla ferrenhamente a propriedade da capacidade de agenciar, de tornar viável a junção entre os meios de produção, força de trabalho e mercado consumidor, sem intermediação de um emprego. A empresa detém, justamente com outras grandes empresas ou proprietários, a propriedade dos recursos sociais de produção. Deixa eu repetir isso aqui. E vou repetir, vou destrinchar para vocês. A Uber não é proprietária das ferramentas e meios de produção, o automóvel, o celular, mas sim controla ferrenhamente a propriedade da capacidade de agenciar, de tornar viável a junção entre os meios de produção, força de trabalho e mercado consumidor. Ou seja, o que a Virginia Fontes está falando é que, gente, a gente não pode olhar a relação que está colocada pelo Uber
um olhar do que eram as relações pequeno-burguesas, por exemplo, na França do século XIX, ou as relações pequeno-burguesas clássicas do campesinato. O Uber controla não é as ferramentas de trabalho diretamente, o Uber controla a condição de gerenciamento. Preste atenção, a condição de gerenciamento e agenciamento desse mercado, a junção entre meios de trabalho, força de trabalho e mercado consumidor. Isso é uma das formas de controlar o processo produtivo. Então, assim, o que é um meio de trabalho de um trabalhador de aplicativo do Uber? É o carro e o celular. Não só, porque só com carro e com celular, ele não entra nessa dinâmica de trabalho. Por que ele não entra, gente? Porque ele precisa entrar na plataforma. A plataforma, ela conecta o sujeito que tem um carro, o celular e a capacidade e habilitação legal para dirigir, o cliente que quer pegar esse carro e as diversas instituições financeiras que estão envolvidas nessa transação, a parte de cartão de crédito, Pix, Google Pay e por aí vai. Então, a empresa bilionária com a escala gigantesca, conectada inclusive com empresas de outros ramos, como de GPS, ela faz a intermediação e o controle desse processo de produção de mais valor. Então, assim, diferentemente da relação no começo do capitalismo, em que o artesão na França, por exemplo, do século XIX, ele tinha um controle total do processo de trabalho. Então, por exemplo, imagine que eu sou um burguês ou um nobre francês. E aí, no exemplo do lustre, né? Ó, eu quero um lustre dessas características e tal, e eu vou dar uma festa, eu quero daqui a 60 dias. Daqui a 60 dias o valor é X que você cobra aí, eu vou pagar. Perfeito. A partir disso, esse trabalhador pequeno burguês, ele tem um controle efetivo de quantas horas ele vai trabalhar, como é que isso vai se dar a escala do processo de trabalho. Ele precisa entregar em 60 dias. Então, ele não tem autonomia total, mas ele tem uma autonomia relativa sobre os processos de trabalho. Assim, o trabalhador do Uber, ele não controla o algoritmo que organiza o trabalho dele. Ele não controla quanto ele vai receber. Ele não controla os mecanismos de segurança. Ele não controla a forma de seleção dos passageiros. Ele não controla coisas básicas do processo de trabalho, como a definição da rota. E aí, claro, alguém pode dizer assim, mas ele pode conversar com o passageiro, dizer que tem uma rota melhor. Não, beleza, mas tudo bem. Até isso está controlado. Então, assim, ele é controlado ferrenhamente por uma empresa bilionária que comanda todos os processos dele, sabe? Comanda todos os processos dele. E que, inclusive, pode simplesmente excluir ele da plataforma e dizer que não quer mais. Se você pegar um ponto de vista do direito ao trabalho e fazer uma espécie de checklist, você vai ver um processo de subordinação total, que é, bicho, quem é que tem um controle em última instância se o trabalho vai ser realizado ou não? É a plataforma, porque você pode querer trabalhar e a plataforma pode não aceitar, por exemplo. É a plataforma que controla isso, que tem um vínculo. A continuidade do trabalho, a partir do momento que você está nessa plataforma, trabalhando, você decide eternamente se pode continuar ou não? Não, também a plataforma, ela pode lhe tirar, ela pode achar que você está recebendo muita reclamação, que você não está pegando corridas suficientes, que, enfim, que você não está atendendo aos pré-requisitos da plataforma, então ela pode lhe tirar. Então, a continuidade de trabalho, quem comanda ela. É um trabalho que você pode fazer por si só? Também não. Porque você não pode, por exemplo, pegar um carro e... Ei, sou Uber. Não, tem a plataforma. Se você não entra... Sou Uber, sou InDrive, sou 99 Pop. Não, você precisa subordinar a plataforma. Tá ligado? Outra coisa, receber pelo trabalho. Você decide quanto você vai receber pelo trabalho? Não. Você pode tentar definir o quanto você vai ter de rendimento, fazendo um cálculo, ó, o quanto eu tiro por dia em média trabalhando 10 horas. Aí você pode se estourar de trabalhar, né? Trabalhar 15 horas, 16 horas por dia e tal, colocando a meta que eu quero receber X. E a partir daí você calcula quantas horas de trabalho, quantos dias por semana e quais são os melhores horários de trabalho que você tem que fazer para receber X. Só que assim, quem controla a taxa de retorno é a empresa. Então, assim, também não é você que controla quanto você vai receber pelo trabalho. Você é subordinado? Sim, é subordinado em última instância ao aplicativo, porque ele define a taxa de retorno, ele define
se você vai estar na plataforma ou não, ele define se você vai continuar na plataforma ou não, ele define os termos do seu trabalho. Então, assim, se você pegar do ponto de vista de um debate sobre direito ao trabalho, é um trabalho subordinado, é uma relação empregatícia. Não é uma relação empregatícia clássica, óbvio que não, mas é. Tanto é assim que tribunais da Europa, tribunais também em alguns estados dos Estados Unidos, tribunais também da China, vêm dando reconhecimento de vínculo empregatício formal para os trabalhadores de aplicativo. Em outro trecho do texto, né, a professora Virginia Fontes diz o seguinte, prestem bem atenção, que esse ponto é importantíssimo. Longe de reduzir a importância da propriedade capitalista, ao contrário, estamos diante da sua potencialização. Trata-se de expandi-la ainda mais, no mesmo compasso em que a grande massa deve restar apenas propriedade direta de coisas somente conversíveis em capital na forma de maquinaria gratuitamente oferecida ao capital, através de intermediação de um polo conector, que ativa a extração de mais valor. Os proprietários dessas coisas, no caso automóveis, são facilmente expropriáveis. O próprio desgaste dos automóveis, sem falar da saúde dos motoristas, fica inteiramente a cargo dos trabalhadores. Imaginando livre-se desses custos, os motoristas passaram a alugar automóveis. Devem, portanto, pagar o aluguel a outro proprietário da ferramenta automóvel, entregando parcela do mais-valor que produzem e continuando a encaminhar ao Uber a parcela prefixada como valorização do valor resultante de seu trabalho. A empresa distancia-se da vida concreta e faz questão de ignorar as condições de vida dos trabalhadores, assegurando-lhe um custo próximo de zero para a maquinaria, matéria-prima, combustível, reparo, renovação de frotas e da própria força de trabalho. Veja, gente, o que é o Uber? O Uber é basicamente você pegar uma ideia muito antiga, que é pulverizar certos processos de trabalho, mas mantendo firme o controle sobre os núcleos estratégicos do processo produtivo. Explicando de maneira bem básica. Gente, não existe chocolate belga nem chocolate suíço, né? Não nasce um pé de cacau nem na Bélgica nem na Suíça. O que é que você faz? Você chega para a Costa do Marfim, para Gana, tem milhões de pequenos produtores de cacau que vivem na miséria. Costa do Marfim tem mais de 4 milhões de produtores de cacau que vivem na miséria. E aí você, uma grande empresa, compra o cacau, negociando com cada um individualmente, faz todo o lobby político, apoia golpe de Estado, gasta dinheiro impedindo a organização da classe trabalhadora e o estabelecimento de um preço minimamente digno pela matéria-prima. Então uma grande empresa compra o cacau desses milhares de pequenos produtores, não se responsabiliza por nenhum tipo de custo de saúde do trabalhador, não se responsabiliza pela qualidade da produção, pelo contrário, exige um padrão de qualidade dos produtores e eles que se virem para garantir isso. Essa empresa compra essa produção, processa industrialmente o cacau, controla as cadeias de comercialização pelo mundo, né? Processa industrialmente cacau e vira chocolate, controla as cadeias de comercialização pelo mundo, controla o marketing, o design das embalagens, todo o departamento de propaganda e tal, e tem lucros bilionários. Veja, isso é velhíssimo, né? Ou então, outro exemplo, polo têxtil do Agreste Pernambucano, né? Que tem anos aí já. Ao invés da indústria têxtil tradicional, que no espaço fabril você tinha centenas, às vezes milhares de operários, de operárias trabalhando numa fábrica, numa máquina de costura e tal, você tem as facções em que cada família compra sua máquina de costura, 1, 2, 3, trabalha por encomenda, trabalha por peça, tá ligado? Separado uma da outra dentro das suas casas. Uma grande empresa compra de cada facção, faz todo o processo de comercialização, de marketing, de design, lobby para legislação ambiental favorável, para incentivos fiscais e por aí vai. E assim, é isso. O Uber é a mesma coisa, veja. Sabe qual é a diferença do ponto de vista das relações de produção do polo têxtil para o Uber? Nenhuma. É basicamente você pulverizar os processos de trabalho, dando a falsa ilusão de autonomia para os trabalhadores, só que há um controle férreo dos núcleos estratégicos do processo produtivo. Então, assim, você não quer uma costureira do Agreste Pernambucano, uma costureira de Caruaru. Não, você não quer vender o metro de pano costurado por esse valor, não? Beleza, eu compro de outra pessoa. Te fode aí, é isso. Trabalha aí violentamente, por aí vai, tu tem sensação de autonomia, tu faz teu
horário, tu trabalha em casa, aí a empresa não paga. Olha que beleza, a empresa não paga almoço, a empresa não paga passagem, a empresa não tem custo tendo que montar um local de trabalho que tem uma cantina, não tem custo com papel higiênico pro trabalhador ir no banheiro, né? Não tem custo com botijão de água mineral, trabalhador beber uma água na fábrica, não tem custo com energia elétrica, não tem custo com IPTU, não tem custo com nada. Ela pulveriza os processos de trabalho e centraliza o que é estratégico e controla toda a cadeia produtiva. Uber é isso. A Uber, ela não se responsabiliza por comprar carro, ela não se responsabiliza pelo preço do combustível, ela não se responsabiliza pela alimentação do trabalhador, ela não se responsabiliza pela manutenção do carro, ela não se responsabiliza por absolutamente nada. Algo básico, que é, por exemplo, ver se o trabalhador está com a vista em dia para dirigir. Tudo isso fica a responsabilidade do trabalhador. Ela pega milhões de pequenos trabalhadores que têm uma ilusão de autonomia, centraliza todos esses processos e extrai o mais valor. Onde é que isso é pequena burguesia, gente? Assim, não dá, né? Não dá. Agora veja. É inegável que esse processo de pulverização da dinâmica de trabalho dá uma ilusão de autonomia e de empreendedorismo. Isso dá. Isso é óbvio. Porque a partir dessas relações vem muita propaganda, vem muito dinheiro, vem muita ideologia por cima e cria-se a ilusão do trabalhador empreendedor, do trabalhador autônomo, de que você pode fazer sua vida. E aí algumas pessoas, à exceção da exceção, acabam que a partir disso tiram uma renda a mais, consegue fazer alguma coisa e consegue melhorar de vida e tal. Beleza. Há um efeito ideológico aqui, do mesmo jeito que há, por exemplo, um efeito ideológico na terceirização, que é, preste bem atenção como isso é fantástico. Se antes você tinha na mesma fábrica trabalhadores que, vamos imaginar, uma fábrica de motores. Na mesma fábrica estavam os operários que trabalhavam diretamente na produção do motor, o vigilante, o faxineiro, o pessoal do escritório, todo mundo estava ali junto, empregado da mesma fábrica, provavelmente com a mesma farda, representado pelo mesmo sindicato e por aí vai. Isso dava uma sensação de união melhor da classe trabalhadora e que facilitava a compreensão de que o processo produtivo é único. Então, beleza, tem um operário que está ali diretamente trabalhando na montagem do motor, na manutenção das máquinas. Só que a fábrica não funciona sem o operariado dos serviços gerais, né, que precisa fazer a manutenção da fábrica e por aí vai. A fábrica também não funciona sem a galera que não trabalha diretamente no processo produtivo, mas é técnico de manutenção de máquinas, que garante que a máquina funcione e por aí vai. Ao invés de uma fábrica com trabalhadores das diversas fases do processo produtivo, você sai terceirizando e quarteirizando. E aí você coloca a figura da terceirização, da quarteirização, do PJ, né, da PJinha, né? E aí você cria uma divisão da classe trabalhadora. Então, o terceirizado é contratado por uma empresa que é mandada pelaquela fábrica para fazer os serviços gerais da fábrica, que não tem uma relação direta do ponto de vista contratual, jurídico e de representação sindical com o operário que trabalha diretamente na produção do motor. Veja, a relação de trabalho, enquanto a dinâmica do processo produtivo, não mudou na sua essência, mas muda na sua forma. Isso tem efeitos político-ideológicos. A partir dali, o trabalhador terceirizado tem menos motivos imediatos para ser solidário ao trabalhador, à trabalhadora que está ali mexendo diretamente no motor. Eles só vão ser solidários se tiver militância, atividade sindical, política e ideológica, que para além dos diversos regimes jurídicos de trabalho, cria uma consciência de unidade na classe. O processo de pulverização das dinâmicas de trabalho centralizado a nível de controle estratégico dos meios sociais de produção é a mesma coisa. Ao invés de milhares de operários na fábrica produzindo tecido, cria as facções, cada família compra a sua máquina de costura, trabalha dentro de casa e trabalha por peça. O processo do Uber é um elemento parecido. O Uber é um pequeno burguês, pelo contrário. O Uber é um trabalhador hiperexplorado, só que pelas condições específicas de trabalho tem uma ilusão de autonomia e empreendedorismo, percebe?
Uma ilusão. Porque a Uber, ela não tem os custos de comprar frota de carro, pagar combustível, de por aí vai. Então a gente está falando de uma relação de trabalho. Uma relação de trabalho dentro da dinâmica clássica do capitalismo, que é lutar para cada vez mais reduzir custos, lutar para cada vez mais não ter processo de regulação jurídica na exploração do trabalho. Então, assim, gente, qual é a grande luta das empresas no debate jurídico sobre a uberização da força do trabalho? É não reconhecer o vínculo empregatício formal que elas conseguiram com o PL dos aplicativos apresentado pelo governo Lula. Essa é a grande luta das empresas. Por quê? Porque elas não querem que se regule o processo de trabalho estrito ali. Então elas querem continuar controlando isso. E elas controlam, percebe? Então, assim, a tendência clássica do capitalismo, assim como capturar a subjetividade da classe trabalhadora, fazer parecer que, não, você faz seu horário, você trabalha como quiser, você é seu patrão e tal, é também uma estratégia clássica, né? Historicamente, na Itália, gente, pelo amor de Deus, na Itália, nos anos 60 e 70, se avançou muito, várias fábricas que foram decompondo o seu processo produtivo em trabalho por peça de pequenas unidades produtivas familiares, inclusive com discurso de autogestão. Se apropriaram de um debate comunista de autogestão e disseram assim, você agora é autogestionado, porque não tem nenhum patrão que controla você. A gente tem uma encomenda aqui, vamos imaginar, né? A Fiat, a gente tem uma encomenda aqui de produção de pneus. Então, se você conseguir produzir 30 pneus, que é o que a gente quer comprar de você, é isso. Você produz como quiser, quando quiser, no horário que quiser, no momento que quiser. A gente só tem esse padrãozinho aqui de qualidade que você tem que seguir e é isso. Você é livre. Você autogestiona o seu trabalho. Nada mais foi que uma forma de reduzir custos, de fracionar a classe trabalhadora e de não se responsabilizar por saúde do trabalhador, por previdência, por condições de trabalho, por porra nenhuma. Percebe? Então, assim, gente, não dá. O camarada Gustavo errou. O debate que seguiu sobre isso foi muito equivocado. Não dá pra gente olhar pra uma relação de trabalho dessa e ver uma relação pequeno-burguesa. E não dá, inclusive, pra cair na ilusão da Uber. Da Uber, do iFood, do Rappi, por aí vai. Esse pra mim é o maior problema. É cair na ilusão que o trabalhador controla o processo de trabalho. Essa, inclusive, é a chave da mentira da ideologia do empreendedorismo. A que você controla seu processo de trabalho, você não controla. Porque tem um aplicativo ali que tem as suas regras, sua dinâmica, estabelece sua taxa de retorno, estabelece tudo. Então, assim, há, inclusive, uma ilusão de controle. Você ainda tem até uma margem de manobra dentro desse processo de trabalho, mas uma margem de manobra dentro do que a plataforma diz. Outra coisa, para concluir, que é fundamental não esquecer, que o trabalho uberizado surge com força no Brasil pós-ajuste fiscal 2015, com a presidenta Dilma colocando o banqueiro do Bradesco, Joaquim Levy, para comandar a economia, que junto com os efeitos da Lava Jato, dobrou a taxa de desemprego no Brasil em 10 meses. É a partir dali que explode o trabalho uberizado. As empresas, nesse momento, elas fazem uma pressão permanente para a manutenção da austeridade. Por quê? Porque só é possível cada vez mais submeter a classe trabalhadora a formas de uberização do trabalho, pensando isso de maneira mais geral, para além dos trabalhadores de aplicativo, como estão postos hoje, motoristas, entregadores, mas cada vez mais uberizar o trabalho, mantendo um desemprego altíssimo e uma capacidade reduzida de organização sindical. Então, há inclusive um erro aqui político, que é não perceber que, como é que é, gente? A burguesia brasileira, ela fez com que os trabalhadores saíssem da condição de proletário para pequeno burguês a partir do desemprego em massa e da austeridade? Não, pelo contrário. A austeridade ela foi funcional para criar um exército de milhões de desempregados e a partir desses milhões de desempregados aceitarem relações de trabalho uberizadas, que era o que estava colocado ali no momento, com a ilusão de autonomia, porque patrão é uma merda mesmo. Ninguém gosta de patrão escroto, assédio moral, briga, grita, é imbecil. E só o fato de você não ter um patrão imediato fungando no seu cangote dá uma sensação de autonomia. Mas no fundo, de autonomia não tem nada. Então, o que é um trabalhador de aplicativo? É um trabalhador. É um assalariado que não tem nada para vender além da sua força de trabalho e que inclusive uma porrada deles vive numa ciranda de financiarização, no sentido de que aluga o carro para trabalhar, pagando uma renda permanente a terceiros, o celular
foi comprado a prestação com juros embutidos gigantescos e o carro, se for próprio, é financiado com também os juros embutidos gigantescos. Então, além desse sujeito não ter controle sobre o processo de trabalho, não ter controle nenhum sobre o processo produtivo desde uma perspectiva geral, ele também é fonte de lucro para vários processos de financiarização em que a posse de uma parte dos meios de trabalho passa pelo processo rentista típico da economia brasileira e que todo o consumo vem embutido com taxas de juros assustadoras. Então, assim, é isso, gente. Classe trabalhadora, viu? Nosso desafio, inclusive, é organizar essa classe trabalhadora, é combater as ilusões de empreendedorismo, é combater a percepção sociológica e ideológica da fragmentação, é inclusive influir no debate sobre o PL dos APPs. Então eu fico até triste que esse debate, se o entregador é pequeno burguês, o trabalhador aplicativo é pequeno burguês ou não, teve até mais audiência do que o debate sobre o PL dos APPs, né? Inclusive, vejam um vídeo do meu canal sobre o tema e vamos debater o que realmente importa. É isso, galera. Um beijo pra vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.